Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: por que a interpretação é importante? Talvez a essa altura do nosso estudo, essa pergunta comece a fazer parte da tua história. Por que, afinal de contas, é tão importante a interpretação bíblica? Deixa eu te dizer uma coisa muito importante sobre o movimento adventista do sétimo dia. O movimento adventista, ele surgiu no contexto de uma profecia. No tempo certo, no tempo indicado pela profecia, quando boa parte do mundo cristão estaria deixando de lado alguns ensinamentos fundamentais da palavra de Deus, como por exemplo, a guarda do sábado, a graça, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, a questão da volta de Jesus Cristo. Esses conhecimentos que estavam tão distantes e perdidos em relação à maior parte das denominações cristãs, exatamente no tempo em que nós estaremos vivendo teologicamente o tempo do fim, Deus levantaria um movimento que traria de volta o conhecimento dessas doutrinas bíblicas diante do povo, para que eles pudessem pregá-las com grande poder e preparar uma geração para o retorno de Jesus. Esse povo deveria ser um povo que tivesse um conhecimento muito mais alargado da palavra de Deus do que a maior parte das pessoas. E os nossos pioneiros compreenderam isso. E eles gastavam muito tempo estudando a Bíblia. Grandes porções da Bíblia eram conhecidas de cor pelos nossos pioneiros e boa parte deles eram muito jovens. Eu mencionei essa semana um deles, J.N. Andrews, que tinha algo em torno de 12 anos por ocasião do grande desapontamento de 1844. John Lowborough, que foi um grande pregador da verdade, tinha algo em torno de 14 anos. Ellen Harmon tinha 17 anos. Tiago White era bem mais velho, tinha 21. Boa parte dos nossos pioneiros eram muito jovens, eram muito novos, mas se dedicaram de maneira intensa ao estudo da palavra de Deus para compreender qual era a vontade do Senhor. E uma coisa é fato, eles cometeram alguns erros? Claro que sim. Mas cada vez que eles compreendiam os erros que tinham cometido, eles se voltavam para a Bíblia, a palavra de Deus, para poder estudar a Bíblia, para estudar como a palavra de Deus deveria ser compreendida pelas pessoas, ou por eles mesmos, para que aquele ponto no qual eles estavam errando pudesse ser esclarecido. Como mencionei na lição da semana passada, nenhuma das nossas doutrinas fundamentais foi estabelecida por visão, mas foi estabelecido em cima de muito estudo da palavra de Deus. Nós somos o povo da Bíblia, ou pelo menos deveríamos ser. Infelizmente, hoje em dia, boa parte das nossas gerações, e da nova geração principalmente, tem um conhecimento muito superficial da palavra. E crenças fundamentais do nosso movimento têm sido colocadas de lado, como se não fossem tão importantes. A menos que nós nos tornemos de novo o povo da Bíblia, um povo que estuda a palavra de Deus, não apenas estuda, mas que respeita uma interpretação saudável e ao mesmo tempo verdadeira, honesta da Bíblia, nós não temos a possibilidade de poder descobrir aquilo que é o grande propósito de Deus para nós. Como já mencionamos anteriormente no nosso estudo, existe uma grande mensagem que permeia a Bíblia toda, de Gênesis 1 até Apocalipse 22. É a mensagem de que existe um Deus que nos ama e que quer salvar a humanidade. Se fizermos uma interpretação equivocada da Bíblia, tendenciosa, ou deixando de lado alguns aspectos da palavra de Deus, nós não vamos conseguir compreender qual é o grande plano. Tudo aquilo que foi revelado com um propósito por Deus. Deus tinha algo em mente quando permitiu que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas e assim por diante. Cada um dos livros, Deus tinha um propósito a permitir que cada um desses livros fossem revelados. Ele tinha um propósito. E a menos que gastemos tempo estudando a palavra de Deus, tentando compreender qual é o propósito do Senhor para nós, com aquela porção específica das Escrituras, nós não teremos a possibilidade de poder compreendê-la. Então hoje, no nosso estudo da lição da Escola Sabatina, eu queria te fazer o desafio de poder gastar tempo com a palavra, de dedicar tempo tentando compreender o que é que o Senhor Deus tem para você, fazendo uma interpretação verdadeira das Escrituras. Quem sabe, nessa altura, talvez você precise retomar os estudos das Escrituras Sagradas, seguindo os conselhos que a gente deu essa semana. Volte para Gênesis de novo, mas volte para Gênesis antes
Estuda para tentar ver quem foi que escreveu, qual foi o contexto daquele livro, por que é que ele foi escrito, o que é que o autor tinha em mente, em que época foi escrita, qual era o propósito dele, qual era o contexto imediato daquilo que estava acontecendo. Tenta compreender. E eu tenho a plena certeza que nós voltaremos a ser o povo da Bíblia. O povo vai compreender os grandes princípios da palavra de Deus. Cada texto lido deve ser lido como alguém que está tentando descobrir como o grande plano da salvação de Deus está sendo evidenciado dentro desse texto que eu estou lendo. O que esse texto está explicando sobre o papel de Deus e o nosso papel dentro do contexto da salvação. Se a gente tiver a coragem de poder estudar a Bíblia fazendo uma interpretação honesta dos seus escritos, nós teremos a possibilidade de poder descobrir o grande propósito de Deus para nós. Eu queria orar nesse momento pedindo que o Senhor Deus nos ajudasse a fazer isso. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e obrigado, acima de tudo, porque através dela temos a possibilidade de compreender que o Senhor nos ama e tem um propósito para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a gastar tempo com ela e a fazer uma interpretação equilibrada dos Seus escritos. Por favor, Pai, nos ajude através do Espírito Santo de Deus, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?